Você está entrando na área de spoilers. Esteja avisado. O vídeo a seguir é recomendado para maiores de 12 anos. Bem, eu revi Spider-Man No Way Home, ou Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, o terceiro filme da trilogia do Tom Holland, e quem diria, esse filme envelheceu bem demais, cara. Eu assisti novamente e o filme não perdeu força. Eu achei que o filme perderia bastante força desde que eu vi no cinema, mas não. O filme realmente se manteve ali com um nível de qualidade bem elevado. Não sei se é porque praticamente todo filme que é pós Homem-Aranha foi basicamente mediando o ruim no MCU, mas eu realmente acabei o filme com bons olhos. Eu realmente gostei de rever. O filme continua de onde o Longe de Casa parou. O mistério revelou a identidade secreta do Homem-Aranha para o mundo. Agora o Peter tá aí em fuga, a vida do Peter é virada de cabeça para baixo. E ele tem a brilhante ideia de pedir para que o Doutor Estranho apague as memórias de todo mundo, para que eles esqueçam que Peter Parker é o Homem-Aranha. Só que nisso o feitiço dá errado, e aí ele começa a trazer vilões do Homem-Aranha do multiverso. E os próprios outros Homem-Aranhas, né? Que é o Tobey Maguire e o Andrew Garfield. O filme é simples. Cure e derrote os vilões e volte para casa. E aí no fim, o Peter faz o sacrifício dele e todo mundo esquece quem é Peter Parker. Quase como se desse um reboot na história do Homem-Aranha que estava sendo contada até agora. Acho que só aí já dá pra ver que é mais simples. Mesmo com essa porrada de vilões, mesmo com 2 Homem-Aranhas a mais no filme, esse filme é mais contido que o Homem-Aranha 3 do Sam Raimi. O filme tem espaço e sobra, e você gosta de ver todo mundo em tela, porque você já conhece esses personagens. Eu acho que nenhum é introduzido nesse filme. Então, o filme funciona muito bem, diferente do Homem-Aranha 3, que queria introduzir uma pancada de personagem e desenvolver outros em uma história que nem eles sabiam para onde ir. Aqui, eles já têm um curso bem definido. O maior fanservice do filme, é claro, é os 3 Homem-Aranhas juntos, e funciona perfeitamente. Até coisas que eu achei que não seriam sacados pelo diretor do filme foram. Por exemplo, algumas conversas que qualquer pessoa que já conversou com outra pessoa e falou assim, o que será que um Homem-Aranha falaria pro outro? O que o Tobey Maguire falaria pro Tom Holland, ou etc. As brincadeiras com a teia sair do pulso dele, ele mesmo fazer a própria teia. Eram coisas que eu jurava que o diretor não iria captar tais piadas internas para fazer no filme, mas ele capta e faz elas. E todas essas conversas entre eles são muito boas. O filme ele é fraco em alguns sentidos, principalmente em CGI. Alguns momentos dá pra ver um bonecão gritante assim. Não são muitos momentos não, mas acontece. Os bonecão gritantes. Tem muito ator que teve que gravar de longe. Então alguns deles, como é o caso do Lagarto, como é o caso do Homem de Areia, são ou imagens pré-gravadas, né, de outros filmes que eles pegaram e renderizaram de novo, e só as vozes que foram gravadas de longe. Foi uma experiência muito bacana ver esse filme no cinema, e em casa a experiência se manteve como um bom filme. O vilão, que é o Duende Verde, a gente tem 5 vilões no filme. Muito provavelmente algum vilão foi cortado do filme. É impossível que os caras deixaram de fora a ideia de fazer o Sexteto Sinistro. Eu não entendi isso até agora. Por que não foram 6 vilões? Então eu acho que deve ter sido algum problema técnico de gravação. Eu acho que muito provavelmente devia haver um vilão a mais no roteiro original, mas que infelizmente a ideia não se segurou. Outra coisa ruim é a falta do Venom no filme. Já que ele está no filme, nos pós-créditos, por que diabos
ele não tá no restante do filme. Eu realmente queria ter visto o Ed Brock interagir com outros Homem-Aranha, principalmente o Tobey Maguire. Uma coisa que esse filme tem também é ar de filme de Homem-Aranha. Os dois primeiros, Homecoming e Far From Home, eles têm ar de MCU, sabe? Eles não têm ar de filme de Homem-Aranha. Eu gosto muito da ideia do Tony Stark apadrinhar o Peter Parker. Não gosto muito daquela armadura tecnológica de 6 patas ali, aquele traje do Aranha de Ferro. Eu não sou muito chegado, eu também gosto mais do tecido. Mas eu gosto sim do Tony Stark e o Peter Parker. Eu acho do caralho, eu sempre gostei da interação dos dois, sempre vou gostar. E eu não acho os 2 primeiros filmes as piores coisas do mundo. Apesar do Longe de Casa provavelmente ser o filme mais fraco do Homem-Aranha. Porque temos 2 péssimos filmes, que é o Espetacular Homem-Aranha 2 e esse Longe de Casa. Só que os 2 filmes têm coisas boas nele. O Espetacular tinha a trilha sonora, que eu acho excelente, e tem a cena da morte da Gwen, que é, nossa senhora, sensacional. Mas de resto o filme é bem péssimo. Esse, o Longe de Casa, ele tinha a cena do mistério entrando na cabeça do Peter Parker e fazendo aquelas ilusões. Tinha o Homem de Ferro zumbi, toda aquela parte é muito bacana. Mas logo depois vem aquele final que é horrível. Então, eu acho que o Espetacular ganha, assim, com uma certa vantagem do Longe de Casa, tornando ele o pior filme ali do Homem-Aranha. Não que seja também um filme péssimo, é só um filme fraco. Agora, o Sem Volta Pra Casa, eu botaria ele como filme, no quesito qualidade, eu acho em terceiro lugar ali. Eu acho que viria Homem-Aranha 1. Eu percebi que eu gosto mais de Homem-Aranha 1 do que do 2. Homem-Aranha 2. E aí vem o Sem Volta Pra Casa. Obviamente é um roteiro fino igual papel. Tem vários buracos ou inconsistências ou coisas que foram mal explicadas. Como, por exemplo, o feitiço do Doutor Estranho. Eu acho que, com certeza, o Doutor Estranho faria o feitiço tranquilamente, certo? Eu vi um pessoal reclamando, não, como é que ele faria isso, não sei o que. Não, ele faria. Ele se acha. Ele gosta do desafio. Com certeza ele faria. Mas fica muito mal explicado se ele errou o feitiço porque o Peter estava falando com ele. O Peter ficou metendo a mão no feitiço e aí ele errou, sabe? E deu tudo aquilo. Aí fica mal explicado se ele não podia parar o feitiço. Se uma vez que começou, não podia mais ser parado. Fica mal explicado. Fica mal explicado se na verdade o feitiço ia dar errado de todo jeito por consequência de Loki. Porque a gente vê aquele fundo das linhas do tempo que estava acontecendo em Loki quando ele faz feitiço. E aí fica mal explicado se por causa de Loki toda aquela bagunça aconteceu em Sem Volta Pra Casa. Eu acho que isso fica bem mal explicado. Mas é coisa que você pode relevar completamente. O verdadeiro vilão do filme é o Duende Verde, do William Dafoe. Esse cara tava maluco nesse filme. E o cara tava se divertindo horrores nesse personagem. Tipo, ele já tá mais idoso, então eu entendo que muito provavelmente a gente não vai ver mais esse personagem. Ainda mais que ele foi curado. Mas, porra, mano, o cara manda bem demais. Eu queria que tivesse mais dele. Eu queria ver ele fazendo, sabe, consertando o planador dele. Eu queria ver ele, sabe, numa garagem, fazendo os construtos dele. Eu queria mais dele no filme. Eu queria que esse filme fosse mais longo, pra falar a verdade. Cheio dessas ceninhas aí de fanservice. O filme é um grande fanservice. Mas o que me deixa um pouco triste e feliz ao mesmo tempo é o diretor do filme. Jon Watts, que é o diretor, ele é completamente sem assinatura nenhuma. Sam Raimi tinha assinatura. Até o Mark Webb, que também era um cara meio sem assinatura, tava criando ali uma identidade com o espetacular Homem-Aranha. Mas esse cara, o Jon Watts, ele não tem assinatura de nada, cara. Ele é o tipo diretor genérico de MCU.
Ele é o cara que o MCU adora. Contratou, fez o filme e foi embora. Ele não tem prazer nenhum em fazer o filme, ele não quer fazer nada acima da média. Ele só tá lá mesmo pra bater o ponto e ir embora. E nesse filme ele se superou. Boa coreografia, bons enquadramentos, tem cenas bonitas como é a do Peter na chuva. E aí tem um telão passando o JJ Jameson falando e ele tá na chuva e a cara dele toda machucada. Que é uma cena emblemática, muito legal. A cena dos 3 Homem-Aranhas caindo, sabe, em cima da estátua lá, um atrás do outro assim, que é muito legal também. São cenas ali bem acima da média para esse diretor. Mas o que me deixa com uma pulga atrás da orelha é pensar, imagina como esse filme seria legal se fosse outro diretor. Um diretor realmente bom e competente. Estaríamos aí falando de um filme que poderia ser muito, muito bom. E isso é triste, cara. Honestamente, eu acho que deviam ter dado esse filme pro Sam Raimi. O Sam Raimi talvez teria feito um clássico. Porque, querendo ou não, é um filme que, né, ele é meio esquecível. A galera fala até hoje nos filmes do Sam Raimi. A galera fala no Andrew Garfield até hoje. Mas não fala nesse filme. O Tom Holland, mesmo que não, sabe, seja recente ali os filmes do Tom Holland, a galera não fala muito quanto é, pelo menos, o do Sam Raimi. E esse filme poderia ser um marco histórico ali na franquia do Homem-Aranha, talvez se desse na mão de um diretor extremamente capaz. Bem, não tem muito mais o que falar sobre o filme. É um filme muito bacana, com um nível assim de reassistibilidade muito bom. Tem cameos muito legais, incluindo o do Demolidor Matt Murdock, que eu gosto muito de ver ele em tela, queria que ele tivesse mais no filme. Infelizmente ele não chega a usar o traje de Demolidor, mas fazer o quê? Vai vir muito mais Matt Murdock daí pra frente, adoro o Charlie Cox. E aquilo, cara, ver os 3 Homem-Aranhas em tela foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. E isso já vale, né, o filme existir. Bem, é isso, e a gente se vê em um próximo vídeo.